Estamos de volta e agora sim a gente vai falar sobre comportamento. E para isso eu recebo aqui no estúdio, no programa Encontro Saudável, a psicóloga Deise Rosa, mais linda do que nunca. Tudo bem, Deise? Tudo bem, muito obrigada. É sempre bom conversar com a Deise, porque a Deise ela tem todos os mecanismos que a gente precisa para falar sobre comportamento humano. Ela é profissional da área da psicologia, ela é docente, é professora, tem experiência nisso, estudou muito. É mãe, é esposa, mãe. Então tá mais do que é a parte mais difícil. Vou falar sobre isso, né, Deise? Mas eu até convidei a Deise aqui, porque durante a semana eu tenho visto muitas publicações na página pessoal da nossa amiga aqui. Você esteve presente em muitos colégios, né, conversando com professores, conversando com pais. Isso me chamou a atenção para falar sobre o papel da família e da escola na formação das crianças. O que você viu durante essas palestras, durante esses encontros? O que você presenciou deles? Na verdade, a ideia, né, desse projeto, de estar trabalhando com os pais, com a escola, porque está tendo algumas mudanças comportamentais na sociedade e a gente observa que fica joga a criança ali, joga a criança ali, aqui, né? Então, assim, a criança está com algum problema, mas a escola não fez isso. Mas isso é do pai e da mãe. Então, peraí. Qual é o seu papel enquanto pai e mãe? Qual é o papel enquanto escola? Né? Então, hoje nós temos, sim, que mudanças comportamentais são essas. Até um tempo atrás, as crianças... Bom, primeiro que se a gente for falar a história da criança, a criança era um adulto em miniatura. Passa um tempo, aí década de 80, 90, que vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda uma preocupação com esta criança. E também a psicologia e a pedagogia vem com uma fala para os pais muito assim, olha, pais, as crianças também precisam ter o seu momento, as crianças também precisam ter voz, ter lugar. Nós pais, temos que ser muito amigos dos nossos filhos e todo esse discurso. O que aconteceu? De uma geração de 8 foi para 80. Então, onde eram aquelas crianças, que se a gente for pensar aí, os nossos avós, os nossos pais, onde eles não tinham que falar um A, eles tinham que obedecer para tudo, qualquer coisa eles apanhavam mesmo, era tudo uma coisa muito rígida. Então, vem a psicologia e a pedagogia e fala assim, não, peraí, não precisa ser tão rígido assim, nós podemos ser um pouco mais próximos, trabalhar um pouco mais com a afetividade, a educação também com o afeto. Ok, o problema é que disto foi para um lado muito onde quem manda nas casas hoje são as crianças. Descambou geral. Então assim, peraí, quem é que manda? A criança que decide o lugar que ela vai sentar na mesa, a criança que decide a hora que ela vai comer, o lugar que ela vai comer, se ela vai ou não para a escola hoje, mas ela não foi por quê? Porque ela não quer. Porque às vezes ela tem 2, 3 anos, mas qual é a responsabilidade, a maturidade dessa criança de decidir algumas coisas? E aí, por conta disso, também vem as culpas, né? Eu sempre brinco que pai e mãe já nasce com culpa, porque se eu fico muito com o filho é porque eu fico muito, se eu não fico é porque eu não fico, se eu estou trabalhando é porque eu estou trabalhando. Então, as culpas, elas acabam acontecendo porque nós tentamos fazer o nosso melhor. Eu, particularmente, não acredito que pais que amam erram porque querem. Erram tentando acertar. Então, por essas culpas de trabalhar o dia inteiro, de deixar a criança o dia inteiro na escola, né? E aí eu fico assim, coitadinho, né? Ele está cansado, então eu vou dar esse bolo na hora que não deveria. Eu vou dar esse carrinho na hora que a criança pede. Eu dou tentando amenizar as minhas culpas. E aí nós estamos com crianças hoje que elas tomaram conta dessa sociedade. Então, ontem que elas só obedeciam, hoje elas estão mandando mais que os pais. E aí a gente precisa tentar voltar, qual é o equilíbrio disso? Quem é a autoridade na casa? A autoridade não pode ser a criança, ela não deve ser o papel de rei, porque não é o papel dela. E ela também sofre com isso, ela também busca limites, ela também fica nessa procura assim, de quem é que está me controlando. Até porque quando a gente observa isso nas crianças, estamos vendo hoje adolescentes totalmente perdidos, buscando limites e limites e fazendo cada vez coisas que você fala assim, nossa, como isso? Como chegou ali? É uma consequência disso tudo que você falou. Eu tô parada aqui pensando, eu fiquei concentrada no que você falou, nessa tua fala aí, né? A culpa, né? Da onde vem essa culpa? Será que é só dessa questão do tempo, então? É a época, então, que os pais, as mães principalmente, trabalham muito mais. Porque na nossa, se a gente for pensar na nossa história, nossas mães, nossas avós, ficavam em casa. Elas não sentiam culpa.
Né? Não tinha culpa. O castigo era que ele acabou. Não tinha o menor remorso. E era muito bom não ter isso, né? E porque assim, eu vou fazer, eu faço. Às vezes eu tenho muita inveja da minha mãe, porque ela não tinha culpa. E eu queria ter isso também. Não consigo ter. Da onde vem essa culpa da gente? E você não consegue, Daisy? Por quê? Porque aquelas mulheres, as nossas mães e avós, elas foram criadas para quê? Qual era a educação que tinha muito grande e que tinha esse papel? O homem era aquele que trazia a comida e o dinheiro para dentro de casa. E isso vem da época das cavernas. Então vamos pensar uma coisa mais lá atrás. A mulher era aquela que vai cuidar dos filhos, do marido e da casa. Ponto. A nossa geração é uma geração que vem escutando desde pequenininha um discurso diferente. Você, minha filha, inclusive dos pais machistas, mães machistas, né? Quando você crescer, seja alguém na vida. Estude, trabalhe, tenha o seu dinheiro, faça as suas coisas. Se der, arranje um marido, se der, case, se der, tenha filhos. Então, por que é tão difícil? Porque aí nós fomos criadas, sim, para sermos alguém na vida. Então a culpa é só das mulheres? Não também, Soraya, até porque hoje nós estamos num mundo tão capitalista de coisas e coisas que um homem não consegue mais bancar uma casa sozinho. Então ele precisa do auxílio desta mulher e também gosta de ver esta mulher se sentindo realizada profissionalmente. Isso é bom, essa mulher está melhor, autoestima elevada. Então tem vários benefícios dessa nova sociedade comparado às nossas mães e nossas avós. Porém a culpa vem de brinde. Porque nós queremos ser o nosso trabalho, queremos ser alguém na vida, mas queremos ter filhos. E aí, para ter filhos, eu quero ser uma boa mãe. Para ser uma boa mãe, eu preciso de tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar fazendo outras atividades. Então, nós estamos vendo mulheres numa cobrança de ser mulheres maravilhas aí, super heroínas e não dá, a gente sabe que não dá porque não tem como, né? Não fecha o cálculo. Não fecha, porque eu não consigo fazer tudo muito bem. Então sempre fica resquícios disso tudo. E aí vem a culpa, vem o sofrimento, vem a angústia. E sim, essa inveja que você fala da sua mãe é uma inveja real. Poxa, né? Porque, então assim, quem era melhor, elas ou nós? Não sei dizer, até porque talvez lá atrás também tinha essa falta de como eu queria ter o meu trabalho, como eu queria ter o meu dinheiro. Então, existem mudanças comportamentais na sociedade, tanto do papel feminino quanto do papel masculino. Nós estamos vendo já nas casas os homens ajudando muito mais, trabalhando muito mais, no convívio, inclusive na educação dos filhos. Mas ainda existe uma cobrança muito grande para o mundo feminino. E por isso essa sobrecarga tão intensa. E isso tudo aí vai de encontro com o que a gente realmente está falando aqui, né? A questão da escola, a formação das crianças. Bom, essa falta de tempo, essa vida muito agitada, corrida, ambos, né, exercendo aí suas atividades e trazendo o sustento e construindo a história da família, as crianças estão entrando nas escolas cada vez mais cedo. E aí entra aquele conflito, né? Qual é o papel, Daisy, da escola? Qual é o papel dos pais? O que os pais esperam das escolas, né? Que elas devem formar futuros cidadãos, né, ou trabalhadores. Como é que você tem... o que a gente observa é que as escolas também estão mudando um pouco esse discurso, porque até um tempo atrás as escolas estavam formando quem? Pessoas que soubessem todos aqueles conteúdos, que esta é a função, ensinar a matemática, o português, o isso, aquilo, para que ele possa passar no vestibular, para que ele possa ter uma profissão, para que possa vir a fazer uma faculdade, bem bacana. Porém, as escolas também estão entendendo que hoje as crianças estão ficando muito mais tempo ali. Então, muitas escolas, algumas já estão trabalhando, inclusive, com projetos para trabalhar as questões de habilidades sociais, de empatia, de palavras corretas, de como falar um por favor, como me colocar no lugar do outro, sentimentos, olha, o que você está sentindo é isso. Só que a função da escola não é ensinar isto. A escola está auxiliando os pais neste ensino. Qual é o papel de quem de ensinar para o meu filho que ele tem que respeitar você, que ele tem que falar muito obrigado, que ele tem que agradecer por alguma coisa, ou que ele tem que pedir o por favor, ou então que ele não pode pegar aquilo que é do amiguinho mesmo que ele queira porque não é dele. Esta responsabilidade é dos pais. A escola ela pode auxiliar nisto.
Como os pais auxiliam também a escola no ensinar da matemática, do português, que é as tarefas. Mas a função disto, do aprender as regras aí desses conteúdos, é o papel da escola. E é para isso que a criança está na escola. Só que é lá na escola que a criança se socializa. A criança, o adolescente, né? Então, é nesse grupo que ele precisa aprender a lidar com essas diferenças. Que você é diferente de mim, que você tem essas regras, que você gosta disso e não gosta. Então, que nem tudo acontece como eu quero. Até porque hoje nós temos que número de filhos dentro de uma casa? Então, antes as pessoas aprendiam com os irmãos. Tinham vários irmãos. Hoje, a maioria é filho único ou tem no máximo 1 ou 2 irmãos. Aqueles que têm uma quantidade maior de filhos, não é tantos assim, são uma minoria. Então, com quem eles aprendem a dividir? Com os amiguinhos. Com quem eles aprendem que tudo que eu quero eu não posso fazer? Com a vida. E as referências diárias passam a ser os colegas, as professoras. Então, por isso que as escolas têm tido uma preocupação muito grande em trabalhar também esses conteúdos. Só que se a casa não trabalha isso, a escola não faz milagre. Porque não é só o meu filho que está numa sala de aula. Imagina quantas crianças ali, que a professora tem que dar conta do conteúdo e dessas atividades. Por isso, o papel dos pais é fundamental. Deise, o filósofo Mário Sérgio Cortella, que é uma febre, as pessoas estão vendo muito, ouvindo muito, assistindo muito, mas ele diz que as escolas, não diz nada muito novo, mas enfim, vamos colocar aqui a fala dele, não tem o papel de educar as crianças, que esse é o dever dos pais e da família. Para ele, claramente, as famílias são responsáveis pela educação e a escola tem a tarefa de escolarização da criança, que foi o que você disse, né? Vou ensinar. Por mais que uma criança passe grande parte do dia dentro de uma sala de aula, o maior tempo, ou deveria ser em tese, deveria passar com a família. Ponto. Eu te pergunto, as famílias têm ciência disso? Quando chamam para si a responsabilidade de ter um filho, de criar uma criança? Nem todas. Como que você vê hoje os pais que estão se tornando pais? Nem todas têm essa responsabilidade. A gente, às vezes, tem que até questionar muito isso. Querer ser mãe, querer ser pai, pra quê? Por quê? E mais do que o porquê, pra quê? Porque tem que ter filho. Por que eu tenho que ter filho? Porque eu vou ficar velho um dia e meu filho tem que me cuidar? Então, assim, são discursos que a sociedade cobra. Por quê? Porque todo mundo está falando que a gente casou, agora tem que ter filho. Porque agora eu estou ficando velho, eu tenho que ter filho. Então, então eu mãe, eu pai, me vejo, eu mulher, eu homem, me vejo pai, me vejo mãe. Então, sempre se observar isso. E vou ter como dar conta disto? Ao colocar um filho no mundo, eu vou conseguir abrir mão das minhas coisas? Como mãe, e as dificuldades de mães, enfim, porque psicóloga é fácil nada, é mãe igual, tem todas as características que a gente sofre. Casas de Ferreira, as crianças são diferentes, então elas vão nos ensinando, e uma coisa que eu sempre falo para os pais, o que eu espero ao ter um filho? Que é muito comum ser mulher grávida, assim, não, filho meu jamais vai assistir celular, filho meu jamais vai ficar horas na televisão, filho meu jamais vai fazer bagunça no mercado, escândalo, até nascer. Porque ele vai nascer e ele vai te frustrar, porque filhos frustram, porque eles não são exatamente tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, porque são pessoas, são seres únicos, exclusivos, e cada filho é diferente, então vai ter aquele que é mais birrento, aquele que é mais isso, aquele que é mais aquilo. E também, muitas vezes, nós deixamos com que esses filhos vão tomando fazendo esses comportamentos, porque nós estamos cansados, porque estamos fazendo outras atividades, ou porque temos outras coisas para Dá trabalho educar, né, Deise? Dá muito trabalho educar. Né? Então, sim, o bom seria se nós conseguíssemos olhar assim, eu vou dar conta de abrir mão de algumas coisas da minha vida para colocar uma criança no mundo. Porque cuidar de uma criança, a criança precisa de rotina. Então, o trocar fralda, o dar alimentação, ou arrumar para ir para a escola, ou coisa parecida, isso não é o difícil. O difícil é eu, mãe, eu, pai, abrir mão da minha pessoa, dos meus afazeres, dos meus prazeres, para sentar ali e brincar com essa criança agora. Para cuidar, fazer o dormir, ou contar uma historinha, ou ter um tempo para isso. Então você está falando que tem que ter todos os tempos do mundo, eu tenho que ficar o tempo inteiro com meu filho. Não necessariamente, mas tem que ser de qualidade. E uma das coisas que a gente observa é que as crianças têm reclamado muito. Que até então eu escutava isso os pais reclamarem. Agora eu escuto das crianças. Meu pai e minha mãe não têm tempo para mim, porque eles ficam só no celular. Então o celular, que até então era um problema do videogame, do adolescente, da criança não tanto.
Hoje está sendo problema dos pais, porque de nada adianta eu brincar, sentar para brincar com meu filho, então ótimo, agora é o momento dele, 20 minutos, mas eu estou aqui no celular, então eu não estou com ele. E eles percebem tudo. E eles percebem, eles fazem, a gente olha para mim, então a gente precisa se cobrar o tempo inteiro nisso. Né? Porque realmente a tecnologia, as coisas estão tomando conta da nossa vida e às vezes a gente não se percebe, mas a criança ela não precisa de presentes, ela precisa de presença com qualidade, não precisa ser o tempo inteiro. Né? Eu posso sim terceirizar algumas coisas para que a casa tenha mais qualidade. E as relações tenham mais qualidade. É possível sim que eu, mãe, trabalhe fora e nem por isso seja uma péssima mãe? É possível. Mas enquanto eu estiver ali, que eu faço o meu melhor. E essa cobrança é uma cobrança que é diária, independente da idade do filho. Ele pode ser bebê, ele pode ser adolescente, ele pode ser já um adulto. Qual é o meu papel de mãe? O que eu estou fazendo? Qual é o meu tempo que eu estou colocando disponível para esta criança, para esse adolescente, para este filho, que precisa ter como referência. Isso, Soraya, te digo com todas as certezas do mundo. Os maiores problemas que aparecem nos nossos consultórios aí dos psicólogos, psiquiatras de modo geral, bem cutucadinho, tem a ver com família. Sempre, né? Olha, sempre. São inquietações, como a Deise diz, que a gente tem que estar o tempo todo movimentando, né? Claro, com o intuito sempre de melhorar as relações, certeza, né? A gente começou certeza. falando aqui do papel da escola, o papel da família, né? Dos pais na formação, na educação dos filhos, mas isso não tem como você dissociar da questão do relacionamento, do vínculo familiar, né? Até da origem, né? Da criação, do porquê, né? Se tem, por que eu vou ter um filho, né? Para que eu vou ter um filho? Começa aí, né? Deise, obrigada, nosso tempo acabou, obrigadão pela visita, né? Pela participação, pela conversa, sempre muito boa, muito proveitosa. Tenha uma excelente semana, tá? Obrigada. Olha, a gente vai finalizando por aqui, mas na semana que vem tem mais assuntos palpitantes para você sobre comportamento. É só escrever para a gente dando a sua sugestão. contato@medicinesaude.tv.br. A gente se vê, hein? Até mais. Tchau, tchau.